Capítulo 3 Queda e resistência. Se no segundo capítulo da minha vida eu aprendi a carregar o peso da solidão, no terceiro eu descobri como é cair sob esse peso. E, mais importante ainda, como é resistir a ele. Porque não importa o quanto a gente tente se acostumar, chega uma hora em que o silêncio, a indiferença e as comparações começam a sufocar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aos 17 anos, eu já estava cansado. Não fisicamente, mas por dentro. Era como se minha alma estivesse sempre exausta. As brigas em casa se tornaram rotina. Não brigas comigo, claro, mas entre meus pais e meu irmão. Eu apenas observava, sentado na ponta da mesa, tentando desaparecer. Muitas vezes, meu irmão gritava que ninguém o entendia, que não queria seguir regras. Meus pais respondiam com a mesma energia, tentando impor limites que nunca duravam mais de uma semana. E eu ali, invisível, esperando a tempestade passar. Um dia, não aguentei. Depois de horas ouvindo discussões, gritos e portas batendo, saí de casa no meio da noite. Sentei no banco da pracinha perto da escola, com o casaco fino que mal segurava o frio. Olhei para o céu escuro e me perguntei se aquilo era tudo que a vida tinha para me oferecer. Por um instante, pensei em não voltar para casa. Em simplesmente desaparecer, sumir, deixar que minha ausência fosse a única forma de ser notado. Mas o medo foi mais forte. Voltei para o meu quarto, em silêncio, como sempre. Naquela época, minhas notas começaram a cair. Eu, que sempre fui organizado e dedicado, já não conseguia me concentrar. Estudava, mas a mente voava. Eu me via perdido em pensamentos. De que adianta? Ninguém se importa. Meus professores começaram a perceber. A dona Helena, de português, me chamou para conversar. O que está acontecendo com você? Perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Eu não soube responder. Apenas abaixei a cabeça. Ela suspirou e disse: Você tem um talento enorme, mas precisa acreditar que sua voz importa. Escreva. Mesmo que ninguém leia, escreva. É a sua forma de existir. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Na mesma noite, voltei para casa e abri um caderno velho. Comecei a escrever tudo o que sentia. A dor de ser ignorado, o peso de não ser visto, a raiva de sempre estar em segundo plano. Escrevi até a mão doer. E, de alguma forma, aquilo me trouxe um alívio. Era como se, ao colocar no papel, eu tirasse um pouco do peso do peito. Mas os momentos de alívio eram sempre seguidos de quedas. Poucos dias depois, durante o jantar, meu irmão contou uma mentira descarada sobre mim, dizendo que eu o havia delatado para um professor. Meus pais acreditaram nele sem pestanejar. Olharam para mim com decepção e disseram: Esperávamos mais de você. Eu tentei explicar, tentei me defender, mas foi inútil. O julgamento já estava dado. Aquela injustiça me queimou por dentro. Pela primeira vez, gritei. Gritei que eles nunca me escutavam, que nunca acreditavam em mim. Mas, ao invés de ouvir, eles me mandaram calar a boca. Foi a primeira vez que bati a porta do meu quarto com raiva. Depois dessa noite, pensei seriamente em desistir da escola. Afinal, de que adiantava se esforçar tanto se, no fim, ninguém se importava? Cheguei a faltar 2 dias seguidos, trancado no quarto, fingindo dor de cabeça. Meus pais não perceberam. Estavam ocupados demais lidando com outra confusão do meu irmão. E isso só confirmou o que eu já sabia. Eu poderia desaparecer, e talvez ninguém notasse. Foi nesse ponto que quase desisti de mim. Mas, de forma inesperada, foi um amigo que me puxou de volta. O Lucas apareceu na porta da minha casa depois de perceber minhas faltas. Ele não perguntou muito, apenas me entregou uma sacola com salgadinhos e disse: Você não vai sumir assim. Vem comigo. Arrastou-me até a quadra da escola, onde ficamos jogando bola até o sol se pôr. Eu não era bom de futebol, mas naquele dia não importou. A risada dele, a simplicidade do momento, foram como um lembrete de que eu ainda existia para alguém. A partir daí,
Passei a me apegar a pequenos gestos. Uma conversa rápida no intervalo, um elogio de professor, um abraço raro mas sincero. Descobri que, mesmo nos dias mais escuros, havia fagulhas de luz. E que talvez resistir fosse isso. Aprender a encontrar essas fagulhas no meio da escuridão. Também comecei a pensar mais seriamente em independência. Sempre que via meu pai reclamando da vida, ou minha mãe se desgastando com meu irmão, eu pensava, eu não quero isso para mim. Sonhava em ter meu próprio espaço, um lugar onde pudesse respirar, onde não precisasse disputar atenção com ninguém. Eu não tinha ideia de como faria isso, mas o desejo começou a crescer dentro de mim. Houve ainda outro momento marcante nesse período. A escola organizou um concurso de redação, e, incentivado pela dona Helena, resolvi participar. Escrevi sobre invisibilidade, sobre como muitas vezes as pessoas mais silenciosas carregam histórias enormes dentro de si. Não contei a ninguém, nem mesmo ao Lucas. Quando o resultado saiu, descobri que havia ficado em segundo lugar. Foi a primeira vez que senti que minha voz, de alguma forma, tinha chegado a alguém. Levei o certificado para casa. Meus pais olharam rapidamente, disseram parabéns, e voltaram a discutir sobre meu irmão. Doeu, sim, mas dessa vez foi diferente. Porque, mesmo sem o reconhecimento deles, eu sabia que tinha conquistado algo. Esse foi o ponto em que comecei a perceber que resistir não significava esperar a aprovação dos outros. Resistir era encontrar forças dentro de mim, mesmo quando ninguém aplaudia. Claro, ainda houve muitas lágrimas. Ainda houve noites em que me senti esmagado pela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas, aos poucos, eu comecei a entender que cada queda podia ser também um degrau. E que talvez, apenas talvez, o que eu chamava de fraqueza fosse, na verdade, a construção da minha força. Hoje, olhando para trás, vejo que esse capítulo foi duro. Foi o momento em que cheguei mais perto de desistir, mas também o momento em que aprendi que dentro de mim havia algo indestrutível. Algo que, mesmo sob o peso da solidão e da injustiça, se recusava a apagar. Essa foi a minha queda. Mas também foi o início da minha resistência. Essa foi mais uma história do canal Histórias Curtas. Curta, se inscreva e até o próximo capítulo.